Boa noite a todos. Boa noite. Gratidão por estarem conosco, unidos em pensamento com Jesus, para refletirmos sobre os seus ensinamentos no dia de hoje. Conforme viemos falando nas semanas anteriores, nós agora estamos seguindo o Evangelho numa sequência, para que a gente possa, no decorrer do ano, procurar refletir todas as lições. Então vamos fechando nossos olhos, nos conectando com o plano maior e agradecemos a Jesus por essa oportunidade de estarmos refletindo sobre os seus ensinamentos. O Mestre Jesus nos ensinou que quando estivéssemos reunidos em seu nome, presente Ele estaria. Então abrimos as portas dos nossos lares e seja bem-vindo, Jesus. A tua presença nos alegra, nos dá força para continuar a nossa jornada, que possamos aprender com os teus ensinamentos e evoluir, pondo em prática em nosso dia a dia todas as tuas lições. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Cristina vai fazer a leitura da lição de hoje e vai fazer os comentários. Prosseguindo, como eu falei lá no Facebook, né? Hoje nós estamos falando iremos falar a respeito da aliança da ciência com a religião. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as leis do mundo moral. Não podem contradizer-se. Se umas forem a negação das outras, umas estarão necessariamente erradas e as outras certas, porque Deus não pode querer destruir a sua própria obra. A incompatibilidade que se acredita existir entre essas duas ordens de ideias provém de uma falha de observação e do excesso de exclusivismo, de uma e de outra parte. Disso resulta um conflito que originou a incredulidade e a intolerância. Como mencionamos na semana passada, quando falamos da doutrina, nós deixamos assim muito claro que existe uma tríade, né, no Espiritismo. A gente se baseia, a gente tem a fé, né, que é a religião, nós temos a filosofia e temos a ciência. E eu expliquei, né, para vocês a questão da palavra religião. Se vocês entenderem o Espiritismo numa visão de religar, vocês estão entendendo a doutrina espírita como religião. Se vocês entenderem de uma forma dogmática, com rituais, por exemplo, de batizados, de algumas imagens, né? Nós não cultuamos nada disso. A doutrina espírita kardeciana não tem nenhum tipo de ritual, de nenhuma espécie. Nós trabalhamos somente com passes, né? Então, o sustentáculo é esse: a fé religiosa, a filosofia, que é uma ciência, e a ciência. Quando a gente pensa em separar a ciência e a religião, inclusive é um movimento muito forte que está acontecendo no planeta inteiro, essa divisão de religião e fé como se fossem antagônicas, sendo que não são, né? O lema do espírita é fé raciocinada, jamais uma fé cega. Ela tem que ser fundamentada pela ciência, porque tudo é obra de Deus, né? Então, o que nós, quando pensamos na doutrina espírita, pensamos em termos de religiosidade, pensamos em termos da parte moral. E quando pensamos na ciência, pensamos na questão material. Não podemos nos esquecer que, embora sejamos espíritos, estamos aqui encarnados numa matéria. E a matéria, por enquanto,
aqui na Terra, a gente ainda no planeta de provas e expiações, nós não vamos ter condições de entender o espírito por enquanto, ainda vai chegar um momento, mesmo aqui no planeta Terra, de entender o espírito através da ciência. Já existem algumas pessoas que estão fazendo estudos profundos, eu recomendo quem quiser se orientar pelo NUPES. O NUPES é o único lugar, no momento, no Brasil, fica em Minas, que está fazendo estudos profundos de religião, eles são psiquiatras, estão fazendo estudos profundos de religiosidade e ciência, né? Então tem estudos assim fantásticos, né? Inclusive eles estudam em QM, que é a experiência de quase morte, então tem vários trabalhos sendo realizados no momento. Mas isso está caminhando muito lentamente, mesmo porque, por que Kardec escreveu Gênese por último? Né? Quando deveria ser primeiro a Gênese, porque a Gênese explica a formação do planeta baseado na ciência, né? Então deveria ser por aí. Só que vamos pensar em que época foi que Allan Kardec começou a fazer a codificação e mesmo quando terminou. Nós estamos falando de um tempo em que a religião era algo muito fechado, como ainda é nos dias de hoje. Então é muito difícil. Então nós tivemos várias fases no planeta de incompatibilidade. Nós tivemos um momento que a ciência se destacou e a religião combateu, né? Alguns cientistas foram perseguidos. Aí depois nós tivemos um momento, que é o momento que nós estamos vivendo praticamente agora, mas agora já deu uma mudada novamente, nós estamos vendo uma nova mudança no planeta. Mas nós tivemos o período em que a religião ficou com uma coisa mística e uma coisa para as pessoas que não tinham intelecto. Pessoas de baixo, que não tinham muito estudo ou que não tinha uma capacidade mais intelectualizada. Então, quanto mais intelectualizado, mais ateu. Menos se acreditava em Deus e menos se acreditava na religiosidade, né? Então a gente sempre está vendo aí uma grande luta entre a ciência e a religião. O que o Espiritismo está tentando fazer há quase 200 anos, né? 170 anos aí que nós estamos tentando fazer, né? O Espiritismo tenta fazer essa ligação, né? Então são retirados os véus aos poucos para o nosso entendimento, tá? Porque também não dá para ser tudo de uma vez. Óbvio, vai chegar um momento que, inclusive, o espírito será estudado pela ciência e vai ser provado que a gente é espírito, que nós estamos na matéria, mas que quando a gente desencarna, a gente continua vivo. Tudo isso vai ser provado, mas ainda existe um momento certo para isso. O homem ainda não está, a humanidade ainda não está preparada para isso. Para vocês terem uma ideia, o homem ainda vai controlar o tempo, vai controlar a chuva, vai controlar o frio, o calor, né? Principalmente as tempestades, terremotos. A humanidade ainda vai fazer esse controle, está programado. Mas quanto tempo vai levar para isso? Né? Por enquanto são os benfeitores que fazem que cuidam disso, né? Da chuva, das tempestades e dos terremotos e tudo mais, né? Das movimentações que existem de acordo com as mudanças climáticas. Mas isso ainda está na mão dos benfeitores. Nós somos crianças ainda que não temos condições de fazer isso, tá? Mas essa junção é necessária. Essa incompatibilidade é o que traz tanto sofrimento para o planeta. Einstein mesmo disse, né? A ciência sem religião é manca. E a religião sem ciência é cega. É cega. Aliança. Kardec, quando trouxe essa reflexão, o próprio título já fala: aliança da ciência com a religião. O que é aliança, gente? O que é aliança? Amor de pai, eu sei que tá mais fácil. Não vamos tirar não, tá tão presa que não sai. Tá vendo? Aliança, estamos juntos, não sai, não tem jeito. Não tem jeito. A gente não se larga. Vai fazer 33 anos.
Então, é isso, gente. Eu acho que o homem, ele está sempre, e é natural que ele queira sempre procurar, né, uma resposta, né? Ele quer descobrir coisas, mas a humanidade está crescendo dia a dia, nós estamos evoluindo dia a dia, mas tudo a seu tempo, né? Eu não consigo hoje nem perdoar meu irmão, eu não consigo, nós estamos no ano 2021 e ainda existe fome no mundo. Então, coisas tão mais simples eu não consigo acabar, mas eu quero ser um semideus, né? Eu quero descobrir como é que a pipoca explode dentro da panela, né? Então, ou eu quero lutar contra a religião, ou eu quero lutar contra a ciência. Sempre tentando provar algo que muitas vezes dá até para entender um cientista que está buscando, né, fórmulas, curas, se apegar nessa questão material. Mas tudo é criação de Deus, né? Uma coisa está ligada à outra, não tem jeito. Tudo é regido pelas leis universais, né? E outra coisa também, o homem tem que entender que ele ainda não tem a capacidade de entender tudo, né? E não teremos, né? No planeta de provas e expiações, mesmo de regeneração, aqui na Terra ainda vai demorar muito para a gente ter capacidade de entender muitas coisas. Nós vamos ter que estar em planetas muito mais evoluídos para poder entender um pouco mais. E ainda não vamos entender tudo. Tem uma passagem de Santo Agostinho em que ele está andando pela praia e ele estava cheio de dúvidas, né? Cheio de dúvidas, e ele queria entender quem eu sou, qual que é o propósito divino, por que eu existo, né? E aí, de repente, ele viu uma criancinha, apareceu do nada uma criancinha, que ela ia no mar, pegava uma conchinha, voltava e fez um buraquinho na areia, ia com a conchinha e encheu o buraquinho, ia e voltava, ia e voltava. Aí Santo Agostinho virou para a criança e perguntou: o que você está tentando fazer? Ela disse: eu estou tentando colocar toda essa água nesse buraquinho. E aí, de repente, a menina desapareceu, né? Ele percebeu que aquilo foi uma mensagem da espiritualidade, dizendo para ele: não tente entender, né? Ele nos comparou, Deus nos comparou ali, né? Essa visão que ele teve, a uma criança. E tem coisas que nós não temos capacidade de entender, o nosso cérebro não comporta, nem o nosso cérebro material e nem o perispiritual. Nós não temos condições de absorver e entender todos os mistérios do universo. Nem sei se um dia teremos, entendeu? Porque Deus é o absoluto. Pense que nós seremos sempre o relativo. E o relativo não é o absoluto, ele nunca será. Nós somos criação de Deus, né? Então, a gente tem que entender que a ciência vem para nos ajudar. Existem leis divinas e leis morais. E uma lei importantíssima no universo é a lei do progresso. Então, nós precisamos da ciência. Nós precisamos da ciência para poder o planeta evoluir, para ele progredir. Se nós nos estagnarmos somente cultuando a Deus, sem pensar, sem raciocinar, as coisas não andam, né? Nós somos uma cópia mal feita lá de cima, não é perfeito. Então, o computador, quando chega aqui, né, amor? Já foi lançado há muito tempo. Há muito tempo, né? Tem um livro de Ivone Pereira que chama Memórias de um Suicida. E nesse livro Memórias de um Suicida, que foi feito há muitos anos atrás, não sei dizer para vocês exatamente a data, depois eu trago essa informação, mas em Memórias de um Suicida ela cita coisas que iriam aparecer anos depois. Na época ela foi tida como biruta, né? O que é aquilo que ela está dizendo? Isso é uma coisa que não existe. E hoje em dia a gente sabe que existe, que está aí para a gente ver que existe, né? Porque já existia na espiritualidade. E no momento certo a gente aprende. E por que Kardec fez o livro Gênese por último? Ele fez o livro Gênese por último para poder que a gente entendesse tudo. O livro dos espíritos,
o Evangelho segundo o Espiritismo, que nós entendêssemos o livro dos médiuns, né? Inclusive Céu e Inferno, e depois chegou na Gênese, porque ele é bastante complexo e a gente sabe como que é complexo até hoje quando você tenta explicar as coisas de forma lógica. O espírita sofre um pouquinho, porque ele não é respeitado absolutamente pela ciência, porque ainda somos vistos como místico. E não somos muito respeitados por algumas religiões, porque ainda nos veem como que uma filosofia, ou então espírita ainda é tido como macumbeiro. As pessoas são tão mal informadas que elas não entendem o que significa o espiritismo e elas acabam confundindo tudo. As religiões espiritualistas, elas acreditam em Deus, elas têm um fundamento, né? Então a gente não pode julgar. E também uma das máximas do espiritismo é respeitar a tudo e a todos, respeitar sexo, a cor, né? Que seria a etnia, situação socioeconômica, né, amor? Para a gente não importa. Julgamento, né? Sempre a questão do julgamento. A gente não deve ficar julgando sem ter o conhecimento. Eu preciso julgar algo que eu conheço, né? Eu estudo e aí eu tenho condição de nem julgar, poder conversar a respeito, né? Exatamente. Sem julgamento, com respeito, né? Com respeito ao próximo. Né? Exatamente. E o que acontece? Muitas vezes nós atropelamos as coisas, né? Nós acabamos julgando as coisas pela aparência, nós não nos aprofundamos. Então eu convido as pessoas que não são da nossa doutrina espírita, que estudem, que leiam, né? Abram lá o Evangelho segundo o Espiritismo, abram o livro dos Espíritos, não tem nada de macumba, não tem nada, né, amor? É um livro que foi baseado na passagem de Cristo, que há 2021 anos atrás trouxe lições maravilhosas, como já falamos em outras vibrações, que serve até hoje e vai servir para sempre, porque tudo está onde, né? Na criação de Deus, com a base no amor. Sim. Tudo no amor. Tolerância, né, amor? Paciência. Então, isso é algo que serviu no passado, serve no presente e vai servir no futuro. A gente só precisa raciocinar, gente. Raciocinar. Amor, respeito, julgamento, trabalhar o nosso orgulho. Então, veja quantas não, né? Falei 4 palavrinhas, que se a gente conseguir... Justiça. Né? Se a gente conseguir, nessa encarnação, fazer um pouquinho mais ou menos, uma delas, a gente já vai estar dando um grande passo, né? Olha, existem várias leis morais, né? A gente tem a lei de sociedade, a lei de progresso, a lei de liberdade, a lei de livre-arbítrio, a lei de causa e efeito, mas as leis que a gente tem que nunca esquecer, essas são primordiais, é a lei de amor, de justiça e de caridade. Aí, de repente, as pessoas vão pensar, mas caridade é o quê? Eu sair entregando sopa? Só isso? Isso também é caridade. Mas, qual que é a principal caridade? O perdão. Eu estava estudando para falar com vocês hoje aqui, e eu estava vendo uma colega, uma psicóloga, falando sobre essa passagem, Aliança da Ciência com a Religião. Eu fiquei admirada com a fala dela, quando ela menciona a maravilha que a ciência está descobrindo em relação ao que Jesus nos trouxe sobre o perdão, né? Então a gente já tem a imunobiologia, né? E a imunopsicobiologia estudando os efeitos do perdão. Então quando eu perdoo, não é somente moral, é ciência também, porque eu melhoro a minha imunidade. Eu fico com o meu sistema imunológico mais forte. Menos problemas cardíacos. Então, eu fico menos problemas cardiovasculares, eu não tenho AVC, né? Porque eu perdoo. Isso é ciência. Isso é ciência. Perdão tem a ver com moral. Olha a junção. Aliança. Gente. Aliança. Então, a ciência já está se aproximando disso, né? Então, a gente precisa abrir nossa mente
e aceitar, né? Então, a ciência e a religião não puderam entender-se até agora, porque, encarando cada uma as coisas do seu ponto de vista exclusivo, repeliam-se mutuamente. Então, esse que é o grande problema da humanidade. Nós repelimos aquilo que nós não aceitamos e não concordamos. A gente não dá nem a chance para o outro de se pronunciar. Então é isso, gente. Não vamos nos prolongar nessa de hoje para poder o Sérgio fazer a vibração linda que ele faz e só dando uma dica do que será o nosso tema da próxima. A nova era. Olha que tema maravilhoso. Acompanhe, divulguem, falem para os amigos. Gente, isso é maravilhoso. Então nós vamos falar sobre a nova era no próximo encontro, tá bom, amor? Agora vamos às nossas vibrações. Vamos fechando nossos olhos, nos harmonizando. Vamos sentindo os benfeitores celestes, auxiliares de Jesus, nos banhando em muito amor, em muita luz. E agora, em nossa tela mental, nós enxergamos Jesus, que sorri para nós, nos dá as mãos, nos abraça, nos afaga, e vamos caminhando com o Mestre. E nesta união de amor e de luz, vamos vibrar pelo nosso planeta. Vamos vibrar pelos nossos irmãos que sofrem nos hospitais. Vamos pedir e vibrar pelos cientistas que possam encontrar a tão esperada vacina, mas com fé, com amor, com paciência e perseverança, com esta aliança com Jesus. Vamos vibrar pelos médicos, pela equipe da linha de frente nos hospitais, que estudaram tanto para que possam auxiliar nossos entes queridos. Vamos vibrar pelos nossos irmãos que estão se tratando dentro de seus lares, com síndrome do pânico, com pensamentos suicidas, com depressão. Vamos envolver esses nossos irmãos em muito amor, em muita luz. Vamos vibrar pelos nossos irmãos em situação de rua, pelos nossos irmãos indígenas, pelos nossos irmãos presidiários. Vamos todos vibrar em muito amor, em muita luz pelo nosso planeta, para que ele seja todo envolvido em muita saúde, em muita perseverança. Te pedimos, Jesus, que possa proteger os nossos lares, proteger nossos familiares, que a Tua presença nos traga fé, nos dê força para continuar a nossa jornada, que essa energia de amor e de luz possa contagiar os nossos vizinhos, os moradores de nosso bairro, os moradores de nossa cidade, do nosso planeta. Estamos todos, Mestre querido, apreensivos com essa segunda onda do Covid-19, mas tenhamos fé na ciência, que irá trazer a santa vacina de cura para nós e todos os nossos familiares, parentes e amigos, para toda a humanidade. Senhor Jesus, cada um de nós tem um pedido em particular a lhe fazer. Silenciamos para que cada um de nós
possa abrir o coração a Ti, a fim de fazer os seus pedidos. Pedimos aos nossos mentores, aos nossos anjos da guarda, que fluidifique a água que está à disposição. Derramai um bálsamo salutar nessas águas, ó Pai. Que essas águas sejam fluidificadas para nos proteger, para nos curar, para nos dar força e fé na ciência e na religião. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Depois dessa maravilhosa vibração, vamos fazer o Pai Nosso. O Espírita não mudou o Pai Nosso, ele só acrescentou algumas palavras que eu gostaria de compartilhar com vocês, que nunca ouviram o Pai Nosso Espírita. Pai Nosso, que estás em toda parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade, acima de nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso da mente e do corpo dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores com esquecimento de todo mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livra-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em Ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Assim seja, Chico Xavier e Emmanuel. Assim seja. Assim seja. Fomos mais rapidinho hoje. Gratidão a todos. Pedimos que continuem com a divulgação desse trabalho, que não é nosso, é nosso, né? De toda essa equipe maravilhosa que, junto conosco, todas as semanas, nos unimos em pensamento de amor, de fraternidade ao próximo. Muito obrigado. Gratidão. Gratidão. E nunca se esqueçam que nós amamos vocês, queridos. Uma ótima semana e até quarta-feira que vem. Não esqueçam, semana que vem é a nova era, hein? É isso aí. Não percam. Tchau, pessoal. Tchau.